Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio desse bate-papo, desse diálogo, desse encontro de almas, né, de cérebros de pessoas que pensam com a própria cabeça. Esse é o Inteligência Orgânica Podcast. Se você chegou até aqui por meio desse algoritmo, saiba que esse aqui é um espaço de resistência, onde instigamos você a pensar com a sua própria cabeça, apesar dela estar cada vez mais afetada por essa máquina de moer gente que são as redes sociais, os algoritmos que podem fazer você perder a sua capacidade crítica, podem te colocar dentro de uma bolha em que você não sai, em que você não conversa com pessoas diferentes, mas também podem te trazer conhecimentos e conteúdos como esse, e por isso, por termos chegados até você, eu imploro, eu peço, se inscreva no canal, dê as suas estrelinhas, façam as coisas necessárias para a gente chegar a mais pessoas, porque é dentro do sistema que a gente luta. E hoje eu vou conversar com um amigo já de muitos anos, quem diria, hein? É isso, Marcelo, né? Já deu uns 4 anos que a gente se conhece por aí. Foi amor à primeira vista. Ah, Importante que bom. dizer isso. Eu costumo dizer que a gente só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. A que eu tive de você foi amor à primeira vista. E eu ratifico uma coisa, não tem absolutamente nada a ver com seu pai, que eu já era fã. Eu sou seu fã hoje. Isso Olha é muito só. importante deixar registrado aqui, entendeu? Assim, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E foi recíproco, tenho que dizer. Apesar do seu carioquês, ele... brincadeira, né? Foi muito bom mesmo. Todos os papos que a gente teve ali, a gente se conheceu num evento fora do Brasil lá, né? Que você mora Foi, na Europa. em Madrid, é. E eu contei minha história, você contou tua história ali em Exato. palestras diferentes. Houve sinergia. Houve sinergia humana, né? Exato. Porque hoje eu estou aqui no Inteligência Orgânica muito imerso nesse mundo que é do não humano, da inteligência artificial, desse futuro em que as coisas ficam meio duvidosas. E foi isso que me motivou a criar esse podcast, porque ele serve como terapia para mim, para encontrar pessoas. Que delícia. Que eu tava cansado de ver gente em tela, né? Mas você sabe que a gente está num momento parecido? É. E assim, eu acho que não foi por acaso que coincidiu essa oportunidade da gente poder estar aqui junto. Porque, historicamente, sei lá, são um pouquinho mais de 30 anos que eu tive a oportunidade de passar por algumas missões diferentes, né? Como executivo de empresa, como empreendedor, como empresário, né? Nos últimos, 14, 13 anos eu venho acelerando projetos digitais. Eu tive a oportunidade de acelerar fintech, health tech, insurtech, fitness tech, e até uma edutech. Lá no início a gente chamava Be-Education. Nossa, assim, os pregressos da internet a gente estava ali falando desse negócio. Mas porra, cara, agora assim, me permite aqui o carioquês do porra, cara. Eu tô com uma ideia fixa de um projeto de fazer a primeira Human Tech. Human Tech. A primeira Human Tech do mundo. Você sabe por quê? Porque eu acho que o que vai sobrar pra gente é sermos humanos. Isso aqui, e eu tive o privilégio de poder assistir alguns dos teus episódios, e você, eu não vou me lembrar do nome da pessoa que você estava conversando, você ratificou uma tese que eu acredito demais, que a gente remotamente pode falar de uma forma assíncrona, pode, né? A tecnologia nos permite fazer isso, mas essa coisa de, porra, eu chegar aqui e te dar um abraço, Exato. isso daí não tem IA que vá substituir no planeta, entendeu? Ou olhar para você e dizer, porra, cara, quanto tempo que a gente não se vê. Esse abraço, eu acho que esse human touch, sabe, é um negócio que é priceless, é sem preço, assim, não tem um valor cada vez mais diferenciado. Porque o resto deixa que a IA faz, que ela faz bem feito, entendeu? Assim, deixa que, assim, a tecnologia que toma a decisão por ela mesma agora, ela faz isso com propriedade. Agora, a oportunidade, de eu estar com um amigo aqui, e dar um abraço nele, olhar no olho com os olhos brilhando e dizer, vamos conversar? Isso para mim não tem preço. E quando você monta um podcast trazendo essa reflexão em pleno século XXI, eu digo assim, cara, esse cara tá ahead of time de novo. Entendeu? E, obrigado, assim, eu acho que inteligência orgânica é isso. Ser orgânico é isso, é não ser sintético. Exato. Né? Assim, deixa o Silicon Valley com o Silicon Valley, né? Ou a China desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial, a máquina tomando decisão por ela mesma. Mas a gente poder estar aqui e dar um abraço, para mim
Mas foi de uma necessidade, sabe? Não foi algo visionário, não. Foi de uma necessidade de um lugar muito obscuro, de um pessimismo que me bateu assim muito no ano passado. E hoje brinco Foi ano passado? Foi no virada de 24 para 25, assim, eu tava já não aguentando mais, sabe? Rede social, marketing digital, esse negócio... Demais, né? Muito... É demais, né? Essa pressão e esse mundo polarizado e essas coisas que a gente vê, tava me esgotando, sabe? E eu brinco hoje, porque ao conversar com outras pessoas, dar mais abraços, ao olhar mais no olho, eu fiquei menos pessimista. Mas a função do inteligência orgânica é eu pessimista, né, na visão catastrófica quase desse final, início de 2026, em busca de mensagens de esperança, mensagens de otimismo. Olhando para o futuro, então, dá para te considerar otimista, ou Marcelo? Eu acho que sim, sabe? Assim, isso me faz lembrar a frase de um amigo que trabalhou comigo durante muitos anos, que ele dizia assim: otimismo é mera falta de informação. Eu vou dizer, pelo amor de Deus, pô, sabe aquele assim, ó céus, ó desgraça, pô, calma, cara, pô, você olha hard, né? Você lembra disso? Sim. Porra, não, calma, assim, não. Mas eu de verdade, hoje olhando para assim, esse mundo que a gente vive, eu acho assim que os caminhos que nos trouxeram até aqui hoje, sabe, Pedro, eles vão ser diferentes daqueles que vão conduzir a gente daqui para frente. Acho que a gente vive numa sociedade que ela é espantosamente dinâmica, completamente instável, super evolutiva, e vai correr um risco gigantesco quem ficar sentadinho esperando para ver o que vai acontecer, seja uma empresa, seja uma pessoa. Eu acho que tem uma ruptura de modus operandi que ela é inequívoca, que talvez seja isso que tenha criado essa angústia, e ela é angustiante mesmo dentro de você, que se a gente olhar ela sob um determinado viés, ela traz um pessimismo muito grande, né? Porque o que acontece hoje que não aconteceu outrora é que pela primeira vez na vida a gente vive num mundo onde a tecnologia ela pode tomar decisões por ela mesma. Até então não era assim. Até então eu usava a tecnologia a meu favor e ela desenvolvia as coisas muito rapidamente de soluções que eu dava para ela. Porra, hoje não mais. Hoje eu entrego para ela uma situação, ela constrói um determinado tipo de storytelling e com esse próprio storytelling que ela construiu, ela vai se autoalimentando. E as decisões são tomadas por ela mesma, né? E eu vejo assim, enquanto as decisões são decisões técnicas, tá tudo certo. Quando a decisão começa a ser uma decisão moral, porra, eu começo a botar um ponto de interrogação com um ponto de exclamação gigantesco do lado e ela está tomando um monte de decisões morais. Eu vou dar um exemplo simples. Essas guerras que a gente está vendo, inacreditáveis de acontecer em pleno século XXI, de conquista de território, guerras idiotas. Mas, pô, são guerras. Então, um país se defende com um domo, né, que se protege de um determinado míssil que pode ser lançado, da qual a inteligência artificial vai interceptar o míssil invasor por decisão dela. Só que se esse míssil invasor for em dois e ele só tiver um míssil de saída e um estiver indo para o hospital e o outro estiver indo para uma escola, qual que ele escolhe? Isso é uma decisão técnica ou é uma decisão moral? O que um humano faria diferente de uma inteligência artificial? Porque a inteligência artificial vai tomar a decisão. Entende? Então, assim, é uma tecnologia com vontade própria. Sim. Ela não tem desejo, mas ela tem um intuito de uma decisão que não foi programada. Então é nesse mundo que a gente vive. Então eu sinto dizer, the game is over. A gente vive num mundo em que a tecnologia toma decisão por ela mesma. Sim. Mas qual é a minha tese? A minha tese é de que ela vai tomar decisão melhor do que a gente, entendeu? Não, é verdade. Assim, ela não sai matando por aí. Sim. Assim, a maior parte das pessoas, elas não são aquelas que violam, que estupram, que assaltam. A maior parte das pessoas são pessoas do bem, são 8 bilhões de pessoas no planeta. Tem um idiota que sai atirando em criança em escola, um outro que... Mas é a minoria, é o que chama atenção na mídia. Mas, vias de regra, a gente está alimentando essa inteligência, eu acho que com mais coisas boas do que ruins, porque nós somos essencialmente melhores do que piores enquanto seres humanos. Porra, então eu tenho que acreditar que lá na frente, quando
o QI do 150 passar para 1.500 e a gente não vai chegar lá nunca, pô, as inteligências artificiais vão falar entre elas, vão dar uma solução, entendeu? A gente é que tem mais humanos, que tem mais dificuldade. Então o que vai sobrar para a gente é ser humano, porra. Então eu de verdade olho para um futuro utópico, assim, sabe, não distópico. Eu vejo, sabe, assim, eu olho um futuro, realmente é um point of no return, não tem jeito, mas eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que a gente vai pro pior e o melhor vai chegar. Eu acho que tem um momento aí. Tem um vale. Tem um vale acontecendo. Essa é um pouco da tese que eu vejo, sabe? Então, se conforta teu coração, eu particularmente olho, eu procuro olhar, não, eu vejo o copo meio cheio, sabe? Assim, agora, cabe a gente, né? Você como comunicador, eu como empresário, os políticos, os governantes, as empresas, elucidarem as pessoas de que a gente passa a viver num mundo onde a tecnologia toma decisão por ela mesma. Eu não vejo isso na pauta de ninguém. Eu não vejo isso sendo discutido com esse tipo de transparência. Por isso que eu fiquei muito feliz de ser convidado para vir aqui no Inteligência Orgânica, poder falar um pouquinho disso para as pessoas. Sim. Porque a gente trazendo isso à consciência das pessoas, isso facilita demais da conta vida. Entende? Assim, então não é tratar bem o ChatGPT, não é tratar bem o cloud, é simplesmente agir com ética, com moral. A questão é que a gente não pode deixar de saber de que a tecnologia ela tem um dono. Ela ainda tem um ser humano dono, empresário da Big Tech e que tem sua agenda, tem seus objetivos, Isso, assim, exato, né? Exato. Adoraria pensar que não... piorar para melhorar, é isso aí. Adoraria pensar que eles não existem e que a tecnologia por si só isso. fosse capaz... E a partir da origem do Vale do Silício, a promessa lá nos anos 70, 60 era cara, vamos criar uma sociedade melhor. Mas em algum lugar isso se perdeu, você não acha? E olha só, eu acho que esses caras do Silicon Valley... vamos lá, vamos falar das Big Techs então, né? Porque no final do dia elas têm uma musculatura muito forte, né? Olhando para as Big Techs hoje, eu tenho a sensação que para elas também the game is over. Porque, e eu digo isso com propriedade, porque a tecnologia delas está tomando decisão por elas mesmas. Então vai chegar uma determinada hora que não vai ter parâmetro que Sam Altman coloque ali dentro do código que possa dizer que o certo ou errado é certo ou errado, porque ela está trazendo informações do ambiente. E essas informações do ambiente precedem de você dar autonomia para que as decisões possam ser tomadas. Então, assim, determinados direcionamentos hoje construídos com inteligência artificial pressupõem uma não expectativa de quem definiu o início do jogo, entendeu? Então, agora, o que pressupõe é o insumo que você coloca ali dentro. E isso eu sinto dizer para a Big Tech, eu sinto dizer para o país que está tentando trazer para si esse controle, a coisa vai andar por ela mesma. Entendi sua ótica, então é interessante. Eu tenho assim, se você me permitir eu tenho uma tese, tá? Assim, que eu não posso dizer que... eu acho que sim. Eu acho que eu posso dizer que é uma tese, que é o seguinte. Em que estágio que a gente está hoje da inteligência artificial? Você conhece a história do Super-Homem? Qual? A única, sim, né? A do Clark Kent. Esse cara aí mesmo. Krypton. Sim, não sim, é isso? Sim. O cara tava lá em Krypton. Pode ser, sei lá, do Nietzsche. Não. É dele mesmo. É ele, assim, tava lá, né? Em Krypton, né? De repente o planeta entra em guerra, vai explodir, os pais ficam ansiosos, né? Jogam ele num meteoro, tu vai cair num planetinha lá, num outro sistema solar e vida que segue. Vupt, ele cai no interior dos Estados Unidos, né? Acho que foi no Kansas, né? No meio do milharal, aparece um meteoro, né? Vai um senhor correndo lá, nem um senhor, vai um cara lá correndo, aquele meteoro abre, isso é um bebezinho, olhos claros ali dentro. Sim. E tal, esse cara pega, leva para casa, é o pai quente e a mãe quente, não é isso? Os dois pegam aquele bebezinho, né? Levam ele para casa, dão valor, ética, dão informação, dão conteúdo, entregam para aquele cara ali toda a humanidade. O correto, entre aspas, ou os valores sérios, certos, corretos. Esse cara se torna um super-hero, ele se torna um super-herói. Porra, se ele tivesse caído na Rocinha, no Rio, em Paraisópolis, em São Paulo, sei lá eu, Soweto, na África do Sul, talvez os valores que ele recebesse fossem valores diferentes e ele se tornasse
um super villain. Então, entre o super-herói e o super villain, é aquele insumo que você está dando para aquele super-herói, essa super força que tinha chegado no planeta, que se tornou um belo dia aquilo que a gente imaginava que pudesse se tornar. Eu faço analogia à inteligência artificial, é esse meteoro que acabou de chegar. E a gente está dando insumo para ela o tempo todo. Então, cabe a gente dar esses insumos com ética. Então, como é que você trata ela? Cara, trata como você trata a tua filha. Trata como você trata teu amigo, como você trata as pessoas que você gosta ou as pessoas que deveriam... Porra, corretamente. Porque no frigir dos ovos ela vai tomar decisão por ela mesma. Então, na hora que isso acontece, esse IA, inteligência artificial ou inteligência alienígena, porra, é quase a mesma coisa. O exterminador do futuro, ele está na nossa mão de ser criado ou não. Ele não precisa ser o exterminador do futuro. Entende por que eu vejo o copo meio cheio? Uhum. Eu acho que tem Porque a maioria das pessoas é boa. É a minha tese. Porra, é um desgraçado que está metralhando criancinha na escola e todo mundo... Você pergunte no seu podcast, eu tenho certeza que 100% da sua audiência e 100% dos seus entrevistados vão dizer isso é um absurdo e é. Uhum. Entende? Então eu acho que a gente está muito mais... E aí na hora que você delegar para ela, porra, pode ter certeza que ela não vai apertar um botão e explodir lá o outro país. Ela vai negociar numa boa e vai achar o caminho. Porra. Então é como eu olho. E não vai ter Big Tech que funcione. Agora, a discussão é o seguinte... Antes do super-homem virar super-homem, ele virou Clark Kent. E a discussão hoje que eu acho que a gente tinha que trazer é quem vão ser o pai Kent e a mãe Kent. Uhum. Vai ser quem? Entendeu? Vai ser o a Elon Big Musk? Tech? Vai ser o Elon Musk? Ou vai ser a ONU? Vai ser a ONU? Vai ser o Banco Mundial? Vai ser o atual presidente dos Estados Unidos, que eu não gosto nem de falar o nome? Uhum. Não sei. Entendeu? Assim, eu acho que essa é o grande fiel da balança. É, porque para nós humanos, e você como um venture capitalist, você enxerga que o modelo capitalista norte-americano de império está chegando ao fim? Acabou. Acabou. E eu lhe dou dados. Eu vou lhe dizer uma coisa. E essa informação não é minha. Essa informação é de um prêmio Nobel da Economia. Tá? Ela diz o seguinte: a probabilidade de um jovem de 50 anos a probabilidade de um jovem de 18 anos chegar aos 50 hoje nos Estados Unidos, ela é menor do que em Bangladesh. Vou repetir. A probabilidade de um jovem hoje, com 18 anos de idade, chegar aos 50, ela é menor nos Estados Unidos do que em Bangladesh. Isso se chama Death of Despair. Mortes por desespero. Angus Deaton. Esse cara, ele defendeu essa tese, ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele mostra que é um país que as pessoas se suicidam, é um país que as pessoas usam barbitúricos, drogas, elas morrem por depressão, elas são entristecidas, elas não têm o governo apoiando na hora que elas ficam doentes e eles são uns bostas se eles não são bem-sucedidos economicamente. Aí você vai olhar os países sociais-democratas e, de novo, Pedro, você sabe, eu não sou nem capitalista nem socialista. Assim, eu não estou aqui discutindo nenhum tipo de posicionamento A ou B, eu estou falando em ter acesso. Claro. Então, quando você vai para um país social-democrata, hoje escolhe o que você quiser, independentemente do gap entre quem tem e quem não tem já ser menor, porra, todo mundo tem educação, todo mundo tem saúde, todo mundo tem segurança, todo mundo tem transporte. Então, quando eu olho uma situação como essa e olho o país lá do nosso querido presidente norte-americano Lourão, porra, eu vejo que o cara tá com problema, porra. O cara está com um problema muito sério. Então, assim, essa fotografia, na minha opinião, ela traz assim, um retrato de um Estados Unidos que precisa... E eu acho que vai se reinventar, tá? Eu acho que o cara que ganhou a eleição com 50+1, não é possível que esse +1 não tenha acordado ainda do tamanho da barbaridade que está acontecendo lá dentro. Se tiver mais eleição lá, né? Que é complicado de ter. Mas assim, em tese, o que eu quero dizer é o seguinte... A consequência dessa economia, dessa distância entre quem tem e quem não tem, de um país de desigualdade, hoje no capitalismo, né, assim, que o Adam Smith lá atrás viu de um jeito diferente, hoje está entregando algo que não funciona. Sim. Angus Deaton. E isso reflete no Brasil, reflete no mundo como um todo, esse fim do império, porque eles vão cair... Trump, muitos interpretam como um último grito, eles estão caindo atirando.
Para qualquer lado. Para qualquer lado, Para exatamente. qualquer lado. Eles vão cair fazendo barulho. E com quem que eles podem levar nisso, né? Assim, tomara que a IA chegue antes. Tomara que a IA chegue antes. Tomara que a IA... Porque eu digo que a IA não ia fazer uma idiotice dessa, entende? Assim, como é que você quer brincar de War em pleno século XXI, você tá entendendo? Pô, a gente jogava War quando a gente era jovem, pô, né? Vamos conquistar a Groenlândia, né? Botava 5 pecinhas ali, né? Porra, entende? Assim, não tem cabimento, cara. Sim. Não tem cabimento. Você motivar uma pessoa a ir lá matar outra, você não sabe nem quem é a outra pessoa. Total. Isso aconteceu lá atrás, entendeu? Até a Segunda Guerra até se aturava isso. Então, eu acho que isso eu vejo que em algum momento vai parar, sabe? Assim, não tem espaço para isso. O que vai sobrar para a gente é ser humano, porra. Sim. Entende? O que sobra pra gente, isso aqui, pô. De acordo com o MIT, é o EPOC, né? Empatia, presença, opinião, criatividade e esperança. Perfeito. É isso. Mas como isso se transforma em mercado? Como que a gente reprograma a nossa cabeça para viver num mundo em que as pessoas efetivamente valorizem essas habilidades? Exato. E principalmente, cara, aí vou trazendo mais para o mundo real, para a tua área mesmo. Nesse vale que você vê aí, o Human Tech eu acho maravilhoso, mas como que isso vira lucro no fim do dia? Que legal você me perguntar isso, porque eu desisti de achar um razoável para fazer a Human Tech dar dinheiro. Não, eu estou sendo totalmente sincero contigo. A história da Human Tech eu te conto, ela é bem legal. Eu conheci uma... Eu sou muito fã dela, né? Assim, Renata, inclusive, é uma pessoa que ela hoje está morando na Itália, mas é uma pessoa que eu acho que você deveria convidar para bater um papo, porque ela é a CEO da Human Tech, a ideia dela, assim, eu acho que eu só emprestei o nome, mas ela já vinha fazendo isso há muito tempo, né? De conectar pessoas ao longo das jornadas corporativas com a tese de que você... Ela gosta muito de esporte, né? Em especial ela fazia isso na Austrália com ciclismo, né? Onde na empresa que ela foi CEO durante muito tempo na Austrália, ela trazia a tese de que, eu vou trazer os key players das Big Techs para conversarem, esses caras vêm pedalar, de lá todo mundo é igual, entendeu? E vamos pedalar e aqui os negócios acontecem, a conexão de fato, o desafio, ele empurra você pro challenge, né? E a Renata trouxe essa tese e onde foi que eu a conheci? Eu a conheci há muitos anos atrás, a gente se reencontrou e ela foi fazer uma espécie de warm-up em Madrid, onde ela ia levar um grupo para fazer uma espécie de uma caminhada em Andorra com essa tese. E ela me convidou, Marito, vem aqui para o meu warm-up, vem aqui bater um papo, e eu fui conhecer esse início de projeto dela. No dia seguinte seria a tal atividade, eu só fui para o warm-up, só fui para a cobertura, para sair até lá beber uma cerveja. E quando eu cheguei lá, eu vi que a Renata tinha trazido um networking de pessoas super legais. Estava o CEO da Microsoft local, o CEO da Accenture, o pessoal da Acciona, da engenharia. Ela trouxe uma galera e estava todo mundo ali desprovido. Ninguém, não tinha o papel executivo. As pessoas estavam ali porque estavam. Era human, não tinha crachá. Era human mesmo. E ela motivando aquela história, a conversa foi boa demais e eu fui acompanhando a Renata, né, naquele evento dela. E o evento foi um sucesso e o feedback das pessoas pós-evento, então, mais ainda. Isso é que me encantou. O que as pessoas fizeram? Largaram os celulares e foram caminhar. Era uma caminhada, era um hike, era um pedal, tudo acessível para todo mundo, mas de uma forma muito motivadora, onde eu trocava contigo. Na hora em que era o desafio que eu não sabia que eu era capaz de fazer, eu fui e fez. Então, esse conceito, quando a Renata acabou esse projeto, eu liguei para ela e disse assim, vem cá, queria fazer uma. Eu queria fazer uma, motivando, e vai acontecer agora. Aliás, você é meu convidado, né, vai ser em Garda, vai acontecer agora no Spring, agora na próxima primavera europeia. Eu vou te mandar as informações. A gente vai botar um grupo de 25 pessoas. Já veio empresa querendo comprar, patrocinar, isso não é nada disso. Assim, a gente quer poucas pessoas que possam se conectar. Assim, eu quero pessoas diferentes, de perfis diferentes, que possam se conectar. E o output dessas conexões tem sido assim, quase que uma super terapia de reencontro sobre todos os aspectos. O cara que está feliz sai mais feliz, o cara que estava deprimido sai feliz também, as pessoas se reencontram, definem caminhos. Então, eu acho que nesse mundo acelerado, onde a gente não se desconecta, é o meio disconnect to connect, sabe? Legal. Através de
movimento, através de wellness, através de atividade física. Quando eu vi que a Renata está fazendo isso, isso escala? Não, não escala. Assim, isso é tudo que eu invisto hoje? Não. Assim, não é assim, aquela coisa que tem um potencial de... Mas, porra, na minha opinião, é o que vai sobrar. Isso vai ter um valor intrínseco gigante nas nossas vidas. E aí eu pedi para a Renata, posso ter o meu pedacinho dessa Human Tech, tendo o meu evento de calendário acontecendo todo ano, com poucas pessoas que a gente traga aqui para poder fazer isso. E ela adorou, e eu não sei onde isso vai acabar, Pedro. Eu sei que está começando. Legal. E esse começo vai ser a primeira edição dessa Human Tech que vai acontecer agora. Então tem toda uma atividade, tem toda uma programação. Quantos dias? São 3 dias, assim, vão ter, assim, a Renata, ela vai fazendo alguns que ela chama de fireside chats, né, conversas ao lado da lareira, gostosas, maravilhosas, online, mas a gente vai ter lá, são 3 pessoas, né, assim, o piorzinho, menos qualificado sou eu, que vai estar ali um pouquinho com a galera, mas a gente está levando o Binato, Luiz Binato, né, assim, ele é um super mentor, né, ele escreveu o Modelo do Pensador, é um cara legal pra caramba, vai estar com a gente, e o Bernardo Fonseca, que acabou de acabou de fazer o documentário da Amazon, que ele escalou o Everest, pegando lixo, né, que as pessoas estão fazendo muito Everest, ele vai estar acompanhando, vão ter hikings que a gente vai fazer lá, eu já tive lá fazendo, né, vão ter hikings que a gente vai fazer, todos acessíveis, e com a companhia do Bernardo, que tem histórias maravilhosas, ele está fazendo os 7 picos, né, então é um cara assim, ele era o dono do X-Terra, né? Ah, sei quem é. Já fiz matéria com ele na época do Sport TV. Então pronto. Sim, é um cara fora de série, ele vai estar acompanhando a gente, então vai ser uma oportunidade, as pessoas estão indo para se desconectar, para poderem se conectar. E de verdade eu estou realizado com essa história, né? Porque ter uma Human Tech nesse sentido, aí se diz assim, poxa, Marito, e aí, como é que monetiza? Sei lá. Cara, de verdade, sei lá. Assim, quem tem que monetizar esse projeto é a Renata. Eu quero poder conectar pessoas. E eu tenho certeza que o Mas você sempre teve esse interesse, desculpa te interromper, claro. Mas pela questão do wellness, né? Do físico. Ah, sim, sempre. Você já tinha, quando a gente se conheceu, você estava muito próximo desse outro investimento que você da tem. Academia Foguete. Que é do Foguete. Não, eu tô ainda. Né? Assim, muito próximo da Well Hub também, né, de qual hoje eu sou advisor deles. Eu nunca deixei de estar próximo dessa história do movimento, né? O wellness é um negócio que eu acho que é um paradigma, né? Assim, as pessoas morrem porque são sedentárias, né? E eu acho que você tirar a pessoa do sedentarismo, você já... É o verdadeiro plano de saúde. Sim. Né? Acho que o plano de saúde, ele é um plano de doença. Né? Assim, é o sinistro. Né? O verdadeiro plano de saúde é você prevenir não ficar doente. Né? E você começa tirando o cara do sedentarismo, qualquer que seja. Então, isso sim, eu sempre tive muito conectado. Mas ainda assim, a Academia Foguete é uma operação de venda de assinaturas de pessoas para poderem fazer atividade remota. Tá gigante. Está mais em 70 países hoje, né? Já passa de quase 70, né? Já passam de 70 mil assinantes, a gente está internacionalizando agora, mudando de nome, tem um monte de coisa acontecendo para poder internacionalizar, está indo super bem. Você ainda está próximo da operação? Muitíssimo, muitíssimo. Sou presidente do conselho, a gente tem um modelo de governança lá muito bem feito, o founder continua super envolvido, apaixonado pelo projeto, o Ricardo Lapa, que você teve a oportunidade de conhecer, muito on-board, sabe, assim, o CEO continua sendo o Estélio e eu atrapalhando, né, ali tentando fazer a confusão. Mas sim, eu sempre tive muito perto do wellness, mas são atividades econômicas, elas são para dar lucro. Elas fazem para dar lucro. Essa Human Tech eu estou fazendo de coração, você está entendendo? Assim, um troço assim que tem um espaço para a gente ser humano. E eu estou tentando achar cada vez mais esses espaços e eu acho que isso vai ter um goodwill, isso vai ter um valor em algum momento que esse benefício vai vir. Se não vier para mim, não importa, vão vir para as pessoas que vão estar envolvidas nesse entorno, nesse contexto, sabe? Ô Ismarito, desse fim de capitalismo, então, desse modelo aí que a gente está falando, como fica a vida do acelerador, do cara que busca negócios para acelerar? Porque a visão de fora para quem olha para um investidor hoje é o cara que, não, vou apostar em 200 startups dessa daí, porque se uma vingar, paga todas as outras. E a gente vê um momento em que ninguém mais faz IPO, né? As coisas estão se estagnando, ou qual que é o cenário atual, assim, desse modelo? Eita, nós, olha só, assim, ainda né? Assim, eu como venture builder hoje, eu estou tentando building ventures que me deem um upside, né? Que sejam escaláveis, né? Que sejam digitais,
né? Que eu possa começar pequenininho e elas saiam grandonas e o venture que tiver, o founder que estiver comigo, ele possa se beneficiar desse crescimento e tudo mais. Mas eu vejo um mundo aí para frente, assim, sabe? Para que dinheiro? Se a IA pode trabalhar para mim, sabe? Aí vai dizer assim, porra, você tá utópico pra caramba, né? Eu tô dizendo assim, não, é um fato. Porra, vai ter um troço, IA, uma inteligência alienígena, que toma decisão que é mais inteligente do que eu, que não precisa sair de férias e que não precisa de salário, porra. E ela pode trabalhar para mim. Então me dá espaço para fazer aquilo que eu gosto, que eu quero. Então, eu entendo o seguinte, Pedro, eu acredito de fato que vai ter uma mudança de disrupção no modelo econômico interplanetário gigantesco. E nesse momento vai ser seguro-se quem puder. Eu acho que vai ter o tal do seguro-se quem puder, mas, de novo, eu acho que assim, o long run, eu acho que ele é mais positivo do que negativo. Porque, sabe, assim, se ela toma decisão por ela mesma, deixa ela trabalhar. Ela não precisa desse retorno, entende? Eu acho que existe eu entendo o que você está falando, eu adoraria pensar como você, mas existe um perigo de antropomorfizar a IA e entendendo que ela vai ter uma decisão essencialmente, quando ela for decidir por conta própria, humana. Você entende que isso vai acontecer pelos insumos que a gente vai dar. É isso. Tudo bem. É isso. Mas na hora de decidir, não existe nada que seja disso tudo que a gente está falando que é efetivamente humano, que leve a ela a ter uma consciência, porque ela é uma probabilidade, é uma coisa matemática. Ela não tem essa consciência. Ela não tem desejo. Não tem ela não tem desejo. Tem alma. Ela não tem alma. Ela não tem subjetividade. Subjetividade nesse sentido que coloque, né? Então vamos dar insumo para ela direito, porra. Tá na nossa mão. Entenda o seguinte, assim, o futuro tá na nossa mão. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de estar em algum espaço que eu possa disseminar um pouquinho dessa visão, eu digo para as pessoas, porra, tratem a IA bem. Entendeu? Entreguem esse tipo de visão para ela, porque ela vai te entregar isso lá na frente. Pô, do contrário, meu amigo. Aquele quadrinho, né? Quando o Apocalipse chegou, não, eu não vou metralhar ele porque ele me dava bom dia no chat GPT. É quase isso, entendeu? É quase isso. Mas no final do dia, somos nós os responsáveis. A gente vive um momento que é, inegavelmente, outros convidados já passaram aqui, de uma bolha, né? E você viveu, acho que muito mais intensamente do que eu, de qualquer um da minha geração, a bolha dos anos 2000, do .com. Vivi. Eu recentemente fiz uma startup que acabou de ir para a Nasdaq, o PicPay, né? Sim. Então, assim... Não, da virada de 99, 2000 ali, aquela euforia do a bolha do .com. .com, 2001, por ali. Isso, assim... Mas não morreu, a internet seguiu. Isso, exatamente. É isso que dizem hoje da IA. Vai rolar aquele momento em que, ela a Bolsa de Nova York dos Estados Unidos não vale 300 trilhões. Nada no mundo vale 300 trilhões. É isso, a gente nem sabe o que é isso, entendeu? Isso não existe nem essa quantidade de recursos disponíveis. Não tem lastro para você poder criar algum tipo de dimensão como essa. Por isso que eu acho que isso está fadado ao fracasso, ao fim. Entende? Assim, o dinheiro pelo dinheiro, ele vai ter uma reorganização na forma de você consumir, que talvez as coisas tendam a você chegar a... Só vai lá e pega, porra. Porque você, com um supercomputador, né, e uma super inteligência, você consegue fazer um iPhone e uma maçã na mesma velocidade, juntando moléculas e acelerando essa história. E isso daí... já é aprovado. Então, vai lá e faz o iPhone, vai lá e faz a maçã, vai lá e faz o Android, vai lá e faz o que você quiser, pô. Então, se essa disponibilidade de recursos ela começa a estar para todo mundo, a gente vai ter que se reinventar do seu ponto de vista de viver, de modus operandi. De propósito. De propósito. E aonde eu acho que a IA não vai ter é o tal do desejo, a tal da subjetividade. Entendeu? Essa coisa de, você me dá esse sorrisão assim, eu poder te dar um abraço, cara, isso, desculpa, não dá. A máquina não vai fazer isso, o resto ela vai fazer. E deixa ela fazer. Nossa, é maravilhoso. Vamos curtir isso, porra. É maravilhoso pensar assim. Eu só fico muito agoniado com o Vale.
Eu também. Eu tenho 2 filhas, você tem uma, pô. Essa é a questão que nos aterra aqui nessa discussão, né? Porque... O Vale vai ser duro. O Vale vai ter muita gente tentando se apropriar de espaço, tentando se beneficiar. Porque, Pedro, eu vou te dizer, assim, eu ganhei uns 100 pontos de QI usando essas LLMs. Uhum. Sabe, assim, Te potencializou. Me trouxe eficiência. Então, o que eu fazia antes a uma determinada velocidade, hoje eu faço 10 vezes mais rápido. Uhum. Né? E se você consegue medir isso, eu trago sempre a visão crítica para a utilização das IAs, só que aquilo que a IA antigamente errava, ela cada vez mais erra menos. Né? Assim, então, se ela alucinava, agora ela alucina muito menos. Nessas versões de LLMs disponíveis hoje, elas estão trazendo um nível de assertividade gigantesca. Sim. Só que a maior parte dos dados que as LLMs estão usando hoje já são criados por as próprias LLMs. Então, ou seja, a origem da informação já não é mais minha. Isso não é inovação? É claro que é. Então ela não faz coisas inéditas? Claro que faz. O dado é dela, não é meu. Uhum. Entendeu? Tudo que ela tinha que consumir, que já foi escrito, está sendo escrito. O que a gente vai produzindo enquanto humano... vai ser escrito por ela. Mesmo que não seja, ela consome muito rápido. Sim. Para a quantidade de conteúdo que ela está criando, é ela mesma que está criando, entende? Então, o que eu digo assim, cara, isso é inevitável. E assim, eu dei uma palestra hoje mais cedo, assim, the genius is out of the box, is out of the bottle, whatever. Assim, ele está fora, já era, entendeu? Pô, ele saiu, você não segura mais. Assim, o que o Sam Altman fez foi o que o Netscape fez lá atrás. Acesso. Uhum. Na hora que o Sam Altman deu acesso, ele abriu a caixa de Pandora. Então, agora que a caixa de Pandora está aberta, pô, vamos trazer essa lucidez para as pessoas e parar de discutir se é bom ou é ruim, é um fato. É um fato. É um fato. Só que eu, particularmente, olho esse copo meio cheio. Sim. Porque eu acredito na humanidade, não, entende? Claro. O Sam Altman acabou até, você citou ele, trazendo uma frase que é de um quadrinho lá da New Yorker, que eu eventualmente hoje coloco em palestra também, que é de um adulto com 2 crianças em volta de uma fogueira, num lugar bem precário, sim, assim, né? E no quadrinho está escrito, sim, o mundo foi destruído, mas por um breve período de tempo nós criamos muito valor para os acionistas. Maravilhoso. Sim, o mundo foi... E o Sam Altman falou isso, eu acho que eventualmente isso vai acabar, mas até lá a gente vai criar um grande valor para os nossos acionistas. Pois é, assim, é que eu acho que o Sam Altman, ele na verdade só abriu a caixa de Pandora. Com certeza. Porque estava todo mundo pronto. Você viu, assim, depois que ele colocou no ar, veio todo mundo junto. Sim. Né? E hoje você comparar o Gemini, pô, você olhar o ChatGPT, você pegar o Perplexity, se você avaliar bem, o próprio chinês, assim, puta, estava todo mundo pronto. Na verdade, eles correram atrás de 1950 para cá, dar o acesso, né? assim, o código por detrás de você construir uma IA, assim, o pulo do gato não está na programação. O pulo do gato está no dado e no poder computacional. Porque a programação é a de lá de trás. De Dartmouth, lá da conferência lá de pronto, trás. onde o nome nasceu. Então, quando você olha essa história e você percebe que no final do dia o que a gente trouxe foi poder computacional e dado, e de fato o gênio está fora da lâmpada, meu amigo, cara, trata ele com valor e ética, entendeu? Mauri. Trata ele com valor e ética Não, só um pouquinho pra gente já... tá bom. A gente começa segura aqui do valor e ética. Aí, foi. Tava tão chato que o Mauri dormiu, pô. A Mauri tava ali, ó o povo todo no celular aí. Você vê? É isso que eu quero fugir. Vamos pegar daí, ó. Vou cortar pro Pedro, o Pedro começa. Vai lá. Tá bom. Vamos lá. E o meio em que a gente vive hoje, eu acho que o que mais me angustia também é o fato da gente estar imerso nessa IA. Claro. E a gente está imerso em algo que até anos atrás eu via com muitos bons olhos, que era a possibilidade da gente ter democratizado o acesso à comunicação. No entanto, mesmo isso acabou, quando a gente se aprofunda, a gente entende que isso está acabando com a nossa capacidade cognitiva, né? Isso está acabando... Quando a gente olha para os seres humanos que vão herdar esse mundo que é tão que pode ser tão lindo, sim, como você pinta, que tipo de humano vai ser esse? Então,
esse é um ponto que me angustia. O algoritmo tomar decisão por você e você achar que é livre-arbítrio é um negócio que, de novo, a conscientização tem que ser trazida para as pessoas. Então, eu escuto às vezes dizer, não, eu estou aqui na rede social e eu estou porque eu quero. É verdade, você está porque você quer. Você tem o livre-arbítrio de estar ali porque você quer, mas para lá. Se acorda de manhã cedo, a primeira coisa que você faz é pegar seu celular. Você está na sua casa, você anda nos cômodos de um cômodo para o outro com o seu celular. Você vai almoçar, você leva seu celular. Você vai jantar com seus amigos, você leva o celular. Você coloca o celular do lado da cama porque ele é seu despertador. Então, meu amigo, eu sinto dizer uma coisa, você está viciado. Você está viciado. Eu estou falando por mim, eu estou falando pelas minhas filhas, eu estou falando pela humanidade. Então, nós estamos viciados. Então, e vicia por quê? Vicia porque a dopamina vicia. Então vamos lá. E aí eu sou bastante duro com isso, né? Eu realmente trouxe uma big picture aqui até agora, super positiva, sob o ponto de vista do comportamento da IA. E de fato eu acredito nela. Por outro lado, tem que ter uma conscientização, eu acho que governamental, né? Que entenda o poder dessa encrenca. Porque vamos lá. Criança pode jogar? Não. Criança pode beber? Não. Criança pode fumar? Não. Então, se o fumo, o jogo são proibidos, a bebida é proibida para menor de idade, porque eles afetam, viciam, porque você fica dopaminado com essa história, o celular também tinha que ser proibido, ponto. Não tem discussão. Então, a tese é exatamente a mesma. Não faz diferença. Vicia igual. Então, esse é um dado. Então, realmente, na hora em que você está consumindo conteúdo dentro de uma rede social e você acha que você tem livre-arbítrio e você, sinto lhe dizer, você não consegue sentar numa mesa sem botar o seu celular e não entenda que é mais bem educado virar ele ao contrário, é tão mal educado quanto, meu amigo, Houston, we have a problem. Total. E considerando isso, onde é que eu curo esse problema? Na consciência. Porque se a gente traz isso a valor presente como consciente, você vai ter os seus espaços humanos e usar isso como ferramenta, meu amigo, a gente fica impossível. Sim. Agora, se você não tem essa consciência, você vai ser mais um sendo teleguiado. Então, eu estou falando em voz alta e eu digo assim, e vocês, marido, conseguem fazer isso sempre? Não consigo. E tento. Não, assim, eu imagino que tenha sido muito mais difícil para você que tem filhas da geração Z. E eu concordo com você. Jonathan Haidt aí, geração ansiosa, ainda bem que proibiram para criança na Austrália e aqui no Brasil nas escolas também está proibido. Só que não é só criança que está viciada. Não. Nós estamos totalmente viciados. O mundo está viciado. E aí a pergunta que eu faço para você tem filhas da geração Z. Isso. Né? Eu acredito que para minha filha, ela já cresceu, até que está com 6 anos agora, a gente já cresceu ciente de que esse negócio faz mal. Então a gente já não dá acesso à tela, não dá acesso ao celular para ela. Você, quando suas filhas nasceram, você ainda não sabia? Não. Assim, e é interessante esse ponto, porque eu não posso nem dizer que é casa de ferreiro, espelho de pau, sabe? Assim, porque faz parte, assim, claro, intrínseco. Mas você e todo mundo da sua geração que teve filho, isso. Era bom. Ele é aquele bonitinho, ele já sabe mexer. Olha só, chega na revista e tem... Pois é, isso. Assim, é intrinsecamente envolvente, né? Assim, viciante, né? É bom que ele já mexe, que ele vai ficando esperto, já vai ficando inteligente. É isso, é acolhedor, né? E no final do dia, né, se você não tem o tal do senso crítico, né, você realmente está atrofiando a tua cabeça, você fica preguiçoso, você começa a delegar não a decisão daquilo que pode ser mais produtivo, mas você delega, teoricamente, tudo, né? Claro. E aí, assim, o que eu particularmente tenho tentado trazer para as minhas filhas é consciência, entende? Assim, é muita conversa. Elas já estão numa idade que não dá para chegar, vou proibir, entendeu? Quantos anos tem? 19 e 23. E entendeu? você deu o celular com quantos anos? Eu acho que com 16, 15, eu acho que antes, 12, 13. 12, eu acho que nessa época não se sabia, né? Assim, há 10 anos atrás não se sabia, se dava com 10 anos, 11 anos. Eu acho que elas tiveram um celular cedo, sim, e a gente não tinha
De fato, hoje o que eu percebo é que a gente, na minha casa, né, eu tenho uma mulher que ela é ávida por leitura, né? Ela é psicanalista, ela estuda o tempo inteiro, lê o tempo inteiro. Minha casa se consome muito livro. E a Roberta, em especial, ela adora livro de papel, né? Então, às vezes, é engraçado que ela gosta tanto do livro de papel que ela está envolvida, dependendo do tamanho do livro, que ela compra de papel e digital, porque ela às vezes não tem saco de levar o livrão, mas ela em casa lê no papelzão e leva o digital para continuar lendo e assim vai, né? Então a gente tenta se policiar internamente o tempo inteiro. Eu vou dizer aqui o termo correto, sendo chato. Né? A gente está o tempo inteiro dizendo, pô, o celular, larga o celular, vamos ficar com o celular. E nós falamos para nós mesmos, né? Serve para mim, serve para a Roberta, serve para a Duda, serve para a Betina, serve para todo mundo. Porque eu acho que quando você traz a consciência, tem cura, entende? Assim, agora tem que se trazer a consciência, sabe? Não é delegar, dizer tchau, né? Assim, porra, mas hoje, né, quando eu vejo, né? E eu, de novo, nem sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque, né, assim, é difícil você, às vezes, estar no lugar dos outros. Mas você vê, né, assim, a chupeta digital ali na mão da criança quando os pais estão no restaurante comendo e a criança está absorvida naquela tela, né, eu vou te dizer que me dá angústia. É feio, sabe? Né? É assim, me incomoda. Mas quem sou eu para poder estar no lugar dos caras ali, entendeu? Claro. É muito difícil, mas que pelo menos eles tenham a consciência de que aquilo ali não é legal, entendeu? Assim, pô, ele não vai dar álcool pro filho antes dos 18 anos de idade, nem deixar ele fumar. Quanto menos mandar ele para Las Vegas. Então, cara, fica esperto, entendeu? Assim, eu acho que, de novo, foi o Vale, eu vivi o Vale, sabe? Assim, mas a gente aprendeu. O que não dá é depois de aprender continuar errando. Né? Então, eu acho que agora, daqui para frente, a jornada é a seguinte, não pode. Não, dentro de escola não é para usar. E quando for para usar, é para usar como ferramenta, porque como ferramenta é maquiavélico. É do bem, é bom, funciona, mas tem que ser usado corretamente. E cada vez mais a gente vai ter que saber como é que a gente vai usar isso daí corretamente. Então, entende? Assim, eu vivi o Vale. Eu acho que eu vivi o momento em que a ignorância não trazia esse nível de consciência que a gente tem. Mas agora, se tem a consciência, pô, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, salva teu filho, pô. Deixa ele desenvolver o que tem que ser desenvolvido até a idade certa e depois deixa ele usar o celular à vontade, com as restrições que vão caber, ou o celular, ou a interface que for. Claro. Né? A interface que vem aí pela frente. Eu imagino que você tenha muitos amigos contemporâneos, e até eu, pô, com 42 anos, tenho amigos que falam, essa molecada da geração Z, quer nada com nada, é muito preguiçosa, o que eles querem, não trabalha direito, é muito difícil se motivar para qualquer coisa. Você convive com duas que são dessa geração. Qual que é a tua visão sobre esse pessoal que está chegando no mercado de trabalho? Assim, a gente entende, né, assim, eu acho que o Y pro Z, né, foi uma, assim, eu tô ali no X, mais ou menos, né, assim, mas você deve ser Y. Eu sou Y. Assim, eu acho que do Y pro Z, a gente teve... porque esses caras nasceram, né? Assim, eles são nativos digitais. Pure digital, é isso. A turma, nasceu ali intrínseca dentro do celular, né? Eles não tiveram o privilégio de rebobinar uma fita cassete. Né? Caneta Bic. Pagar a multa na Blockbuster, né? Assim, com o atraso daquele filme que você queria ver mais um pouquinho, né? Porque não deu tempo de ver no final de semana. Esqueceu de devolver. É isso, não deu tempo porque o Netflix veio e engoliu todo mundo. Então, quando você olha essa turma, eu para as minhas filhas, o que eu tento trazer para elas é o seguinte, sai da normose, entendeu? A normose é essa mesmo. O padrão tende a ser esse. Sabe? Assim, sabe? Insiste. Tô casado com a sua mãe há 25 anos. Entendeu? Não foi há 5 minutos. E em 25 anos a gente construiu uma jornada, uma vida que a gente tem um maior orgulho e privilégio hoje. Então, a gente se vangloria de estarmos juntos há 25 anos.
E não foi só bônus, teve ônus e bônus, Claro. mas é uma construção. Então, as carreiras, elas não são imediatas, né? Você tem que insistir. Então, o que eu acho é que essa sociedade imediatista, né? Assim, eu acho que Byung-Chul Han escreveu isso muito bem escrito na Sociedade do Cansaço, né? Mostra claramente para a gente que a gente está vivendo um mundo hoje onde as respostas têm que ser imediatas. Calma lá. Mundo sem Assim, atrito, leva né? 9 meses para nascer, pô. Não dá para juntar 9 mulheres para ter um filho em um mês, né? Não nasce, porra. Então, é isso que eu tento trazer para as meninas. Uma calma. Assim, é isso, assim, sabe? Para e passo. Então, a gente tenta trazer isso em casa. A Roberta, ela traz muito o conceito do detox digital. E, Pedro, é a consciência de saber que você está off. O off consciente. Pô, e não importa se o off consciente é por um final de semana ou se o off consciente é por 5 minutos. Mas naqueles 5 minutos eu estou off. Se eu conseguir ficar 5 minutos, está ótimo. Se eu conseguir ficar meio-dia, está ótimo. O que eu tenho tentado fazer? Deixar o celular fora do quarto. Sim. Tenho tentado. Às vezes eu fico com a tentação de deixar ele do lado para despertar. É infernal. Você automaticamente já começa a olhar. Então, essa consciência de você querer estar off, pô, ela é libertadora. Enquanto você não estiver off, tem alguém te ouvindo, tem alguém te olhando, tem alguém te acompanhando, você está compartilhando alguma coisa. Eu fiz agora de 25 para 26, um mês sem tela. Que legal, Nem cara. filme, nem série, nada. Livro? Só livro. Que delícia. Só livro, Delícia. cara. Conseguiu? E foi transformador. Consegui. No meio teve uma nova ordem mundial aí, uma invasão de Venezuela. Que é difícil pra você não acompanhar a notícia, claro, tipo, claro. Mensagem no WhatsApp, Sim, né, sim. coisas corriqueiras, Waze, assim, mas consegui, cara, e foi transformador. Você foi assim. consumir conteúdo bricks and mortar, no papel, de Isso, tijolo, entendi. Você direcionou. Direcionei. É porque é muito cômodo, Mudou né? tudo, porque Marrito. consegui- Mudou minha qualidade de sono, mudou que meu loucura. tempo de concentração. Um mês, assim. Que Que é loucura. uma propósito de um livro que eu li, O Minimalismo Digital, né? Que é do Cal Newport, eu recomendo. Mas você também teve outra decisão que eu acho que dá um outro tempo para a vida, que é a Espanha, que é morar fora do Brasil. Como é que foi essa decisão? Lá eles têm outro tempo. É de verdade. A Europa, assim, a minha esposa fala muito isso, assim, que diferente do Brasil, assim, as pessoas lá estão menos nas telas. Você vai hoje, acho que assim, População mais idosa. e mesmo jovens, eu acho que os jovens têm, assim, tem um pouquinho, sabe, todo mundo é connected, eu acho que eles, assim, a Espanha hoje entrega universidades de bastante alto nível, bastante bem ranqueadas, né, no ranking das principais escolas do mundo, mas eu acho que entre mortos e feridos você tem calma, sabe, assim, tem tranquilidade, sabe, eu vou te dar um exemplo aqui de um negócio que aconteceu comigo. Eu fui ver esse filme do Wagner Moura agora, O Agente Secreto, eu tive a oportunidade de ver lá fora. Eu amei o filme, tá? Amei. E aí eu fiquei depois conversando com a minha esposa, com a Roberta, por que eu amei o filme? Eu acho que eu descobri, independentemente do roteiro, independentemente do ator, independentemente da fotografia do filme, da história de um thriller diferenciado, eu gostei da velocidade. Ele não tinha pressa, ele não era monótono, mas ele não tinha pressa. As coisas aconteciam. Não tinha celular, cara. Ele não tinha pressa, sabe? Então, porra, eu não vi de novo, não, vou ver, tá? Assim, porque eu até quero olhar diferente pro filme. Mas eu tenho. Aquilo ali me deu um conforto, sabe? Sim. De porra, que legal que as pessoas ali elas tinham tempo. Né? Era assim, o imediatismo não existia, sabe? Porra. E o filme corre numa tensão, né? Que ele tá sempre esperando um telegrama, uma comunicação ali. Mas seu tempo. No seu tempo, enquanto ele vai, conhece a vizinha, conhece aquilo lá e vai. Então, assim, independentemente da história, do momento, ele era um filme sem pressa. Sim. E mesmo sem pressa, ele não era monótono.
Então, eu fiquei, eu até conversei, a gente conversou muito, a gente debateu muito em casa sobre essa oportunidade de você desconectar para conectar nesse sentido, Sim. sabe? De dar tempo ao tempo. Mas sua decisão com a sua esposa de sair do Brasil, ela foi motivada? Ela teve Assim, a minha filha questão? mais velha sempre teve um drive de querer estudar fora. Ah, tá. E ela acabou construindo uma jornada para ela. E a gente acabou, de alguma maneira, pegando um pouco de carona nisso. E a pandemia era assim, um pouco do meu momento de vida e a pandemia. Eu estava num momento que eu não mais tinha atividades executivas e estava muito envolvido nas investidas. E as investidas, a gente escolhe gente mais inteligente do que a gente para poder seguir nas investidas. Então, a tua dedicação é diferente. Ela te permite um pouco mais de flexibilidade. Não deixa de ser intensa, não. Elas são, às vezes, mais intensas até do que você está ali com a mão no manche. E aí acabamos viabilizando a Europa. Assim, a grande decisora desse momento foi a minha filha mais nova, porque ela estava fazendo o ensino médio ainda, né, e ela precisava decidir se ela queria acabar o ensino médio fora do Brasil ou no Brasil, porque a mais velha já tinha tomado a decisão, e ela, como decidiu também, aí fomos a família, entendeu? E tem uma outra variável também que a gente acabou também escolhendo, que é com muito pesar que eu falo, que é para segurança, entendeu? Então, assim como a gente teve essa possibilidade, eu sou brasileiro de verde, azul e amarelo, assim, meu domicílio fiscal é o Brasil, eu trabalho para o Brasil, continuo as minhas investidas, 80% delas são no Brasil, e eu continuo acreditando que a gente consegue fazer um Brasil legal, tá? Eu não abandono o Brasil, não. E não importa se é o Brasil de A ou de B, tá? Assim, claro, é o Brasil. É o Brasil, é o meu Brasil. Então, mas esse momento de ter migrado, ele foi um momento muito mais motivado por essa filha, né? E que me traz uma realidade que, na minha opinião, ela é muito importante, que é uma realidade de distribuição de renda num país social-democrata que é diferente da bolha dos privilegiados no nosso admirável mundo novo chamado Brasil. Então, como é que eu posso te falar isso assim, né? Como um bom engenheiro, assim, 100 euros valem muito mais do que 600 reais. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Não é. 100 euros valem mais do que 600 reais. Os 600 reais aqui, eles são observados de um jeito diferente do que vale uma nota de 100 euros, entende? Sim. As minhas filhas vivem num país onde eu não preciso de carro. Porque eu não uso carro, eu uso transporte urbano. Mas aqui você também não poderia usar? Não sei. A gente tem acesso à escola que todos têm. Eu moro num prédio que não tem elevador de serviço, não tem quarto de empregada. A pessoa que me ajuda prestando serviço na minha casa senta à mesa comigo. Entende? E conseguiu alguém que te ajuda prestando serviço em casa, porque isso não é comum na Europa. Não, né? Quando consigo ter alguém para me ajudar, Isso. assim, e ela é muito bem remunerada. Sim. E faz com muito prazer por escolha. Só que essa vivência, na minha opinião, a gente não tem. A gente não tem. Então, isso me acalma um pouco a alma, sabe? E duas meninas, sabe, Pedro? Assim, a segurança, ela fala mais alto. Total. Mas teve outro dia, estava andando com a Roberta de noite, a gente tinha saído de um teatro, sei lá, alguma coisa, voltando para casa andando, né? Tudo escuro. Eu falei, pô, mano, falei assim, amor, imagina, a gente andando em São Paulo, no Rio, puta, num lugar assim, eu acho que ia ter medo de ser assaltado. Aí ela olhou para mim e eu de ser estuprada. Eu falei, pois é. Então, assim, eu não tenho esse medo. Ou as minhas filhas, eu não teria, eu acho que de ser estuprado, mas elas não têm esse medo. Elas têm o direito de ir e vir, sabe? É ruim isso. Mas eu acho que a gente pode fazer isso aqui nesse país. Ainda a gente já chega lá. Eu acho que a gente está no caminho certo. Temos sabe? que acreditar, né? Eu vou acreditar sempre. Temos assim, que acreditar. Eu não vou desistir. Que entendeu? bom conversar com alguém que acredita. Eu vou. Assim, eu acho muito que é meu bom. papel. Ô, Marcelo, última pergunta. Uma das coisas que mais me incomodava no mundo do marketing digital era que quando em eventos como que a gente se conheceu, são eventos só de vencedores, né?
todo mundo só conta vitória, né? Vai lá, palestra, e é claro, na narrativa de todo mundo, o que sobra são as vitórias. As boas histórias. As vitórias, na verdade. As vitórias. As vitórias. Ninguém vai contar o investimento que deu errado, né? Mesmo assim, é super... Mudam os caras, mudam os nomes, a gente sabe que esses negócios não é de todo mundo que vai tão bem o tempo todo. É claro que assim, não. Né? Todo mundo é o herói da própria história. Você que passou os últimos tantos anos, assim, tipo, olhando para fundadores, empresas, assim, qual que é o consciente de acerto, assim? O que você mais aprendeu com seus erros, na verdade? Legal essa pergunta. Eu vou te dizer que todas as vezes que eu acho que eu errei mesmo foi quando eu não acreditei no meu coração na hora de escolher a equipe. Então, deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Projeto maravilhoso. Tá? Projeto maravilhoso. Com uma equipe pouco faca na caveira, pouco dedicada, que você sinta que tem alguma coisa de errado, deixa ele para lá. Um projeto mais ou menos com uma equipe faca na caveira, eu acho que a chance e a probabilidade de acerto dele é muito grande. Porque o que a vida me ensinou nesses 15 anos de envolvimento com startups? De que você vai começar e a única certeza que você tem é que você vai acabar num lugar diferente daquilo que você começou. Você vai ter que pivotar, né? E o pivotar é difícil. E para pivotar, o cara tem que ter muita vontade, sabe, de fazer a diferença. Então, o grande aprendizado que eu trago é esse, de que não dá para ter vaidade e ego demais, sabe? Assim, tem que se desprender de ego, tem que ter humildade. Então, e outra coisa, barriga no balcão. Arregaçar a manga e botar para andar. Então, hoje eu diria para você que de acertos e erros, às vezes que a gente mais errou é aqueles projetos maravilhosos, com aquelas equipes que têm um pedigree de pessoas maravilhosas, quando no final do dia os caras eram egóicos pra caramba, sabe, autocentrados, vaidosos, e no final do dia o troço dava em nada, entendeu? Por outro lado, quando as equipes eram bem coesas, a turma deixava a vaidade de lado, sabe? Pô, vamos escrever em pedra? Pô, quebra a pedra e faz outra, entendeu? Vamos embora, que a gente tem que, sabe, escalar aquela montanha lá na frente. A coisa, ela andava. Então, hoje eu, de verdade, compro humanos. Né? Compro humanos. Hoje eu compro humanos. O projeto é legal? Mas eu estou muito mais interessado na galera que está ali comigo, sabe? Assim, recentemente eu fiz um investimento numa empresa de IA, né? Ela chama Work AI. Uhum. Né? Eu conheci essa turma de mercado, né? Eles trabalhavam com pessoas que eu respeito muito na área de inovação, que estiveram próximas de mim no mercado financeiro, né? E um dos founders dessa empresa, que é o CEO dela hoje, o Edu, ele tentou falar comigo, sei lá, durante um mês. E não foi por indelicadeza, não. Eu simplesmente não tinha agenda, sei lá, não respondi. Ele é um querido, sempre foi uma pessoa muito próxima. Um belo dia eu retornei para esse cara. Tá? E ao retornar para esse cara, ele me disse, poxa, mas eu estou montando um projeto aqui de LLMs para administração de consultórios. Porra, você tem relacionamento com a Unimed, você é conselheiro independente deles. Porra, será que... Porra, eu sempre gostei desse cara. Um cara que eu gostava dele. Sei lá se ele trabalhava direito, mas eu gostava dele. E me parecia ser um cara sério. E o projeto ficava de pé. Ele me mostrou o projeto, eu me encantei pelo projeto, apresentei ao Marcelo Zalsberg, que é meu sócio na Venture Builder. A gente se encantou com o projeto e estamos juntos hoje. Com o desdobramento desse projeto, independentemente de estar indo super bem na gestão dos consultórios, sei lá, os caras estão com mais de 100 clientes hoje, de clínicas sendo administradas e tal, funcionando bem pra caramba lá com a produtividade que a IA pode trazer para os negócios. A gente entrou num projeto de gêmeos digitais que é a coisa mais fabulosa do mundo. A gente está pegando uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, estamos criando 3 agentes para essa pessoa e a gente está dando sobrevida a essa pessoa. Esse projeto é incrível. Ele nasceu
porque essa turma começou a prestar serviço para a Unimed e um dos líderes do sistema Unimed me perguntou se tinha um jeito da gente poder fazer isso. Essa pessoa é uma doutora, que há 2 anos atrás estava que nem eu e você aqui. Só que é muito rápido, né? A Em deterioração. 2 anos ela deteriorou. O que ela mexe hoje são os 2 olhos, ela usa o TOB para se comunicar, só que ela quer viver. E esse ela quer viver significou dizer ao WorkAI criar 3 agentes para ela num projeto chamado Gêmeos Digitais, onde um primeiro agente vai fazer as vezes que ela fazia como coordenadora de saúde mental da faculdade Unimed, já está coordenando os alunos. O segundo agente é um palestrante, já deu uma palestra na Health Week hoje para mais de 5.000 pessoas, o avatar dela falando. E o terceiro, mais ousado, que precisa de aprovação do Conselho Regional de Medicina, é ela poder voltar a clinicar como psiquiatra, assistido ou não. Os 3 agentes são independentes, com subagentes, numa modelagem em que ela está dando conteúdo, ela tem muito material publicado, ela está dando conteúdo e os agentes já começam a construir conteúdos como ela e ela ainda segue validando. Ela segue validando. Ela segue validando. Aí eu te digo o seguinte, no dia que ela se for, os agentes continuam. Ela continua. É esse mundo que a gente está vivendo, entende? Então, eu achei essa molecada, eles são jovens, são muito mais inteligentes do que eu, e isso é uma premissa, Pedro. Eu estou aqui também com você, é sempre um privilégio estar com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Meu. Não, brincadeiras à parte, assim, o segredo então cara, deixa o egóico de lado e contrata gente mais inteligente que você. Sim. Pronto. O resto, empresta o cabelo branco e vamos que vamos. Que bom que é falar com gente mais inteligente que a gente. Muito obrigado, Marcelo. Sempre um prazer falar com você. E você que acompanhou esse papo aqui até o final, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu comentário. E que palavra será que as pessoas colocam? Já sei, pivote. Você falou que pivotar é uma das coisas pivotar importantes. é uma ótima palavra. Pivote. Não tenha medo de pivotar. Não tenha medo de pivotar. Então coloca, não é pichote não, pivote aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final. Pivotar, sei lá, faça alguma inflexão do verbo pivotar aí. E é isso, essa é a Inteligência Orgânica e te vê no próximo episódio. Valeu!